Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. Como podem os escândalos na política afetar a nossa democracia? Eu saí de uma casa que estava alugada e decidi aceitar o convite de um familiar que me é muito próximo, que é muito querido. Qual a relação entre políticos, mídia e justiça? Não faz sentido fazer qualquer campanha eleitoral ou qualquer debate político em torno daquilo que ocorre na justiça. Quais os escândalos maiores desde o 25 de Abril? Nunca pensei ser o dono disto tudo. Esta quinta-feira será um escândalo não ouvirem a Prova Oral. Às 19 horas na Antena 3. Bem-vindos, ouvintes da Prova Oral, a mais um programa onde vamos falar sobre escândalos. Ontem estava a dizer justamente que há momentos na vida política, e não só momentos de que todos nós nos lembramos, e esta gafe do Valentim Loureiro é épica e faz sempre rir as pessoas, e a prova é que tu mal ouviste, começaste a rir, não é? É incrível o poder desta gafe. E sabes, eu já ouvi tantas vezes. E rimos sempre, é incrível. É. Vocês riem sempre. Nós rimos sempre do mal. Mas rimos do mal, mas há aqui uma coisa, o que faz rir, bem, o programa não é sobre humor, mas agora podemos começar por aí. Eu acho que o que faz rir as pessoas é a espontaneidade. Não quer dizer que, imagina, uma coisa guionada não possa fazer rir as pessoas, claro que sim, não é? Mas quando é espontâneo, eu acho que as pessoas se riem mais. Eu pelo menos rio mais, com mais vontade de dizer isto. Sei lá, toda a gente se lembra da célebre conferência do Paulo Futre, não é? Sim. Aquilo depois tornou-se viral. E tornou-se viral porque aquilo foi espontâneo, não é? Aquilo é engraçado porque aconteceu mesmo. Depois havia ali várias teses e tal. Não há tese nenhuma. Aquilo aconteceu, não é? Aquilo não foi uma coisa premeditada. Era o Paulo Futre a navegar e é isso que as pessoas querem. Com charters. Foi essa, com charters chineses. Pois era. Que não acabou por acontecer. Não sei, essa profecia de Paulo Futre acabou por não cumprir-se. Olha, vamos falar sobre escândalos, Bruno. Tu fizeste uma tese de doutoramento sobre escândalo político. Epá, já lá vai há algum tempo. Já foi há mais de 10 anos. E sim, na altura toda a gente me dizia que trabalho nunca me havia de faltar. Eu lembro-me uma vez numa conferência em Inglaterra, um investigador dizia-me: o quê? Mas estás mesmo a investigar isto? Porque eu tinha ido para lá à procura de um tipo que ganhou o Nobel da Sociologia, que é o John B. Thompson, que é o craque dos escândalos em todo o mundo, desde sempre. Craque dos escândalos. É o craque. O craque, o CR7 dos escândalos. E então é um professor, proeminente professor de Cambridge. E então eu tinha ido para lá, muito ávido, e um tipo dizia: mas o que é que tu fazes? O que é que tu investigas e tal, em Coimbra? E eu disse-lhe: investigo o escândalo político e a corrupção política. Epá, trabalho nunca te há de faltar. Essa sim foi uma profecia, não como a do Paulo Futre, mas esta ele tinha razão. Nunca me falta trabalho. E quando eu penso que já desvendei alguma coisa mais e que já atingi alguma coisa, pá, vem a vida e formula novas perguntas, eu começo tudo do princípio. Espera lá, e podemos começar até pelo teu nome. Devo confessar-te que vinha pelo corredor, há uma pequena sala de espera, eu não sabia como é que tu eras, está lá um senhor sentado e eu digo-lhe: o senhor é que é o Bruno Paixão. E diz-me ele: quem? O árbitro? Eu digo: então vejo que não é. Não sou o Bruno Paixão. É lindo. Portanto, tu vias perseguido com esta ideia de teres o nome de um árbitro muito conhecido de futebol. Epá, e o meu homónimo, me desculpe, mas pelo menos ele podia ter sido um bom árbitro, mas não havia fim de semana que eu não sofresse quase um bullying. Como é que é veres o teu nome, não é? Um nome igual ao teu,
justamente metida em escândalos. Metida em escândalos e más arbitragens e não sei o quê. Pá, foi, olha, isto é uma desgraça, e uma desgraça nunca vem só. Repara, tu fazes um livro sobre escândalos e tens um nome que é associado a escândalos desportivos. Olha, mas sabes uma coisa, deixa-me dizer-te isto. Tu nunca me tinhas visto, mas eu já tinha visto a ti. E uma vez... Contaste-me essa história que eu estava a sair do gabinete do Rocha Vieira. Do José Rocha Vieira, o fundador e diretor da Visão. Mas o que é que gostaria lá? Da Visão, sei lá. Devia ser ele a dizer. Isso gostava eu de saber, porque eu saí de lá. Fui convidado para ser diretor, disse que não. Disse, não quero, não vou dirigir a Visão. Sou demasiado novo, na altura devia ter 20 anos. Alguma coisa aconteceu. Isto é mentira. Porque eu saí de lá como entrei, sem projeto apoiado. Eu ia para lá, eu ainda era estudante. Estava a terminar a licenciatura, talvez, e nós tínhamos um projeto em Coimbra, onde eu estudei, onde eu sempre estudei, a minha cidade, de Direitos Humanos, que se chamava Enviado Especial. Era uma publicação académica de defesa dos direitos humanos. E tinha ido lá, bem, sem perceber o que era isto, não é? E fui lá e achei que a ideia era boa e que ele ia bancar aquilo, e que nós íamos brincar ao jornalismo, íamos defender os direitos humanos, íamos fazer grandes reportagens por todo o mundo. E estava eu a entrar e estavas tu a sair. E eu nunca mais me esqueci de ti. E vê só como a vida dá estas voltas. Hoje tu és uma pessoa famosa e conhecida, pá, eu sou um triste académico e escritor. Não, vais tornar-me conhecido depois deste programa. Espera aí, eu vou ajudar-te. Espera, mas estar envolvido num escândalo pode ser uma forma de tu tornares muito conhecido. Depende do escândalo, não é? Bem, mas tu não queres ser conhecido a qualquer preço, não é? É a velha teoria de... Ou é aquela frase de bem ou mal fala em mim? Não há má publicidade, há apenas publicidade. Não. Eu acho que há má publicidade. Não, eu acho que... Tu podes ser muito conhecido por causa de um escândalo, depois ficas com a fama de seres um pateta, não é? As pessoas vigarista. As pessoas têm, sim, as pessoas, e de facto é assim. Nós nunca dizemos que uma pessoa foi corrupta, dizemos sempre no presente, a pessoa é corrupta. Este é corrupto, nunca dizemos este foi. Há 20 anos este foi corrupto. É verdade, o que tu estás a dizer é importante, porque será que alguém que é corrupto é para sempre corrupto? Será que o facto de, quando castigado pelo seu ato de corrupção, a pessoa mais depressa cairá noutro ato, ou pelo contrário? Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que, senão não tínhamos fé nenhuma nas pessoas, e nós erramos todos os dias, por exemplo, todos os momentos. Caso paradigmático, Isaltino Moraes, não é? Sim. As pessoas, muitas delas dizem, mas como é que é possível que os habitantes de Oeiras votem de novo numa pessoa que esteve envolvido num ato de corrupção? E a minha questão, também fraturante, eu sei, é, então, mas o Isaltino Moraes cumpriu a sua pena. Cumpriu a sua pena. Merece ser reintegrado ou não? Deixa-me dizer aqui uma coisa que talvez possa chocar. Tem tenso o programa. Que talvez possa chocar, mas eu nunca disse isto desta maneira. Vamos. O Isaltino Moraes é um extraordinário autarca. Sempre foi e é um extraordinário autarca. E de facto ele cumpre muito, e isto ajuda a explicar porque é que as pessoas votam em autarcas condenados. São vários, não é? Em Portugal, e tem uma explicação, porque a reputação tem duas facetas. Tem a reputação daquela que gera a confiança nas pessoas, impoluta, e tem a reputação de saber fazer. E portanto as pessoas... O Isaltino está na segunda. As pessoas ligam muito mais àquele que resolve o meu problema, que resolve o meu problema da habitação, que resolve o meu problema dos transportes, o centro de saúde onde ele faz falta, o espaço verde. Preferem muito mais isso do que a reputação de confiança. Aliás, há um estudo que fiz há escassos anos que vem demonstrar que as pessoas não acreditam muito nos políticos. Já vais perceber onde é que eu quero chegar. O que dizem é, bom, não adianta eu não votar neste porque vem o outro e vai fazer exatamente o mesmo. Eles são todos iguais. E, portanto, criam aqui este estereótipo. E
isto ajuda a explicar porque é que preferem muito mais a reputação do saber fazer do que a reputação que gera confiança. E os nossos autarcas condenados, que são depois eleitos, e vê o Isaltino Moraes, não é o único. É eleito com maioria absoluta. Portanto, ele reforça a votação depois de ter sido condenado. Pois, a ver, nós tivemos duas eleições recentes que foram justamente marcadas na sequência de dois escândalos políticos. O primeiro envolvendo António Costa, Isso. O segundo envolvendo o atual primeiro-ministro de Montenegro com a famosa Spinum Viva. Isso. E, portanto, nós fomos chamados a votos no espaço de um ano 2 vezes. Como é que podemos pensar que o escândalo é apenas um fait divers e não é uma coisa muito séria, que mexe muito na nossa vida coletiva, mina também a confiança que as pessoas têm nos políticos, e eles merecem. Também quero dizer isto. Os escândalos não vão parar ao colo dos média, não são vazados para lá, porque o jornalista teve uma epifania nesse dia e diz: eu já acordei, deixa-me ir ali para o pé da manga do aeroporto, sei lá se algum ex-primeiro-ministro vindo de Paris, àquela hora da noite, ainda vai ser preso. O jornalista não adivinha estas coisas, alguém lhe diz, não é? Alguém tem que superar estas coisas. Isto é, pode haver uma ligação entre a justiça, os mídia e a política. Obviamente. E é nos bastidores que isto tudo se desenrola. A política é um sítio cada vez mais perigoso. É cada vez mais difícil o confronto das ideias, os ideais caíram a pique e, portanto, é um sítio onde se respira mal e as pessoas deixaram de acreditar, e têm todas muita razão, porque há uma certa banalização do mal também. Mas isto, o oposto da democracia é o fascismo. Aliás, nós hoje estamos em risco de ter um ciberfascismo, que é um fascismo apoiado popularmente e muito instigado por redes sociais. Portanto, este ciberfascismo está hoje à espreita. Não é à toa que ainda nem há 15 dias foi publicado um estudo a imensos jovens, portanto, estamos a falar de milhares de jovens na Europa, em que cerca de 40% diz não se rever na democracia. Portanto, isto é perigosíssimo, esta banalização do mal, e já não termos uma balança moral para percebermos estas fronteiras é perigosíssimo. Eu acho que não é só a banalização do mal, há até uma certa excitação do mal. Quanto pior, melhor. Isto parece a gota de sangue no aquário dos tubarões, que os faz agitar. E nós estamos a viver isto. A ideia que me parece sempre presente é que as pessoas querem permanentemente ver tudo a arder. Ver tudo a arder. E os principais adversários são os próprios políticos, não é? São os próprios políticos, porque muitas das vezes cometem terrorismo político, agem em grupo para destruir adversários, e parece que estou a falar mesmo se eu tirar daqui a palavra política e falar só em terrorismo, em vez de terrorismo político, parece que estou a falar mesmo de terrorismo. Odeiam por supostos motivos, por alegados pretextos, por torpes razões, sem humanismo, sem consideração. Aliás, a política, desculpa interromper-te, no fundo, se virmos bem e analisarmos de uma forma fria os discursos tanto de um lado como do outro, e estou a falar da direita, da esquerda, enfim, há sempre o discurso em relação aos seus adversários políticos é sempre de incompetência, má análise, enfim, é sempre denegrindo sempre a imagem do seu rival. É sempre o que o político quer para o seu rival é descredibilizar o seu rival, sempre. Em todos os seus discursos, sempre. Então, sempre. Há até há uma espécie de, muitas vezes, de soberba por parte desse tanto de um lado como do outro. Tirar-lhe o tapete permanentemente. Há uma frase que é mors tu vita mia, quer dizer, é preciso que tu morras para que eu viva. E a sobrevivência do poder, no fundo, este ópio que é o poder, este vício que é o poder, acaba por ser uma doença da sociedade. Eu acho que nós devíamos olhar para isto e por que não catalogar mesmo este vício no poder como... O poder é um vício.
O poder, em muitos casos que eu conheço, é um vício, é óbvio que Não estamos a vício. falar só de política. É um vício em que parasitam os organismos vivos e, portanto, há muita gente que não tem trabalho, vive apenas do emprego político. Parece que a política é uma porta giratória. Sai daqui, mas entra ali, sai de presidente de Câmara, vai entrar para uma empresa municipal, não tem lugar como vereador, mas vai entrar em qualquer coisa de um organismo público e, portanto, sempre com os mesmos. Isto mina completamente, são térmitas que vão corroendo os pilares da nossa democracia e por isso nós estamos muito, muito, muito à beira deste ciberfascismo e as pessoas têm-no demonstrado nas eleições e já não é uma fantasia, já não é futurologia do Paulo Futre, isto é uma coisa muito concreta. Será que vamos ter que viver o fascismo para as pessoas perceberem que é necessária a democracia? Bom, tem havido muitos politólogos que defendem que a forma de derrotar o fascismo é dar-lhes uma oportunidade de governarem para que as pessoas se apercebam que as fantasias que prometem são apenas sonhos metidos em balões rotos e que um dia vão cair. Eu temo é que as mesmas pessoas que dão essa oportunidade ao fascismo não se consigam depois desapegar tão facilmente e podem sucumbir na mesma às fake news que são disparadas constantemente, ao engano, à manipulação, não é? A tal manipulação do poder, e a sociedade hoje está nesta letargia, não é? Deixa-me só recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir que o nosso convidado chama-se Bruno Paixão, não é o árbitro, tem um livro que se chama Isto é um Escândalo, tem também uma tese de doutoramento justamente sobre escândalo político, é disso que estamos a falar. Queremos que nos digam quais, no vosso entender, foram os maiores escândalos e como é que vocês os percepcionam? É essa a nossa pergunta para hoje, a edição da Prova Oral com Bruno Paixão. Isto é um escândalo. Bem-vindos. A Prova Oral tem WhatsApp. A Prova Oral. Manda o teu vídeo fenomenal. Tens carta branca e tal. Pega no telefone, faz a gravação. Coisas descabidas com noção. Ou não. 96038 6272. Manda lá o vídeo. Estamos de volta com o Bruno Paixão e o livro Isto é um Escândalo. Quantas categorias de escândalos existem? Portanto, escândalos políticos, escândalos sexuais. Não, vamos lá ver. O escândalo político é uma coisa. O escândalo político é um catálogo por si só. Okay. E depois, dentro do escândalo político, tu tens o escândalo de poder, que é o mais comum, é aquele que advém do exercício do poder político do seu protagonista. Depois tens o escândalo sexual, tens o escândalo financeiro e tens também o escândalo de conduta. Estes são as 4 subtipologias académicas, digamos. As pessoas conhecem-se apenas escândalos políticos. Qual é o que as pessoas gostam mais, não é? Bom, as pessoas divertem-se muito mais com escândalos sexuais, embora... Há poucos em Portugal. É verdade. Há poucos em Portugal. Isto também diz algo da nossa sociedade. Pouco sexo. Não, sabes, é que os jornalistas não ligam a isso, e bem. Ao contrário dos países anglo-saxónicos, mas nós temos uma tradição aqui muito como os franceses. Os escândalos acontecem, então no Eliseu nós sabemos de imensas coisas. Há 2 jornalistas que, sei lá, há uns 15 anos publicaram um livro que se chama Sexos Políticos, que são os casos sexuais dos políticos franceses. Há assim tantos casos? Há muitos casos. Porque não tenho ideia nenhuma. O único caso sexual que me vem à cabeça é o Bill Clinton, não é? Então e Mónica Lewinsky. François Mitterrand tinha uma segunda família. Há histórias deliciosas sobre isso, porque viviam numa casa do Estado com segurança. E então um dia... Essa segunda família? Essa segunda família. E a filha, Mazarine, é assim que ela se chama. Depois muitas entrevistas após a morte do François Mitterrand, que era aquela força tranquila, era um grande político, um dos grandes políticos que nós tivemos naquele século. E então ela conta que um dia a mãe foi chamada à escola porque ela insistia que o pai dela era o Presidente da República. E a professora achou que havia mesmo a perturbação, porque ela mentia, mas com total convicção.
total convicção. E ela dizia, o meu pai é o presidente. Mas não, o presidente é este. E mostravam-lhe a cara. Sim, é o meu pai. E a professora... Genial. E a professora não queria acreditar naquilo. Essa história é ótima. Então espera, e em Portugal, se recuarmos no tempo, não podemos, vamos chamar, será um escândalo emocional a Snoop Cassis e o Francisco Sá Carneiro? Olha, tu tens este programa há 24 anos e deves conhecer imensos casos, ou vais jantar ao Snob, ou ao pub, ou qualquer coisa assim, e vem a história, e vês entrar e sair, etc. Como eu, quando de resto fui jornalista, vários anos. E então, nós sabemos, só que isto nunca foi motivo para nós, sempre preservámos a vida privada e a vida íntima dos protagonistas. Mas sabes, falaste neste caso do Sá Carneiro e da Snoop Cassis, isto não se falava. Os jornalistas não sucumbiram, mesmo quando o Mário Soares um dia foi a um comício a Faro e começou o seu discurso afrontando: aqui estamos nós, com as nossas mulheres legítimas. Nem isso fez despontar o interesse dos jornalistas em ir buscar. Ou então, num também célebre comício, já bastante mais tarde, em que o Santana Lopes tentava revalidar o título de primeiro-ministro. Era o seu opositor José Sócrates. Foi quando José Sócrates conquistou o governo. E no chamado Congresso das 1000 Mulheres, com ele também começou o discurso a dizer: eu sinto-me bem no vosso colo. Já outros candidatos sentem-se bem noutro tipo de colos. É ele que lança o boato. Foi o José Manuel Fernandes, na altura diretor do Público, que escreve um editorial brilhante sobre este caso, chama os bois pelos nomes, a dizer, bom, ele não chamou, mas chamo eu. O que é que ele queria dizer? Queria dizer isto e isto e isto. Diz aquilo com todas as letras. Os casos sexuais são os que mais divertem as pessoas, porque é ver um político de calças na mão. Mas espera aí, tu achas que as pessoas gostam mais de ver um político de calças na mão ou um político a cair? Um político de calças na mão... Já é a cair. Já é a cair. É uma portugalidade muito nossa, muito própria, que é quando vemos depois alguém no chão, nós... sentimos pena? É isso? Sentimos e prestamos-lhe alguma solidariedade, porque ele já caiu. Agora, quando ele está ali de peito feito, a negar, a empresa não é minha, passei aos meus filhos, eu já não tenho nada a ver com isso. Está ali sempre de peito feito. As pessoas gostam de bater. Estás a falar de quem? Epá, estou a falar em suponha-me só. Não estou a falar de ninguém. Mas estás-te a lembrar de alguém? Não estou. Pronto, mas essas palavras são familiares. Eu vou pensar. Desculpa, são-te? Familiares. Familiares? Familiares não da minha família, mas queres dizer familiares de alguém? Essas palavras são familiares de algum político que conheças? Eu acho que são. Epá, que é que tu sabes, não é? Peraí. Tu é que sabes. Espera aí, eu já chego lá. Fábio Jesus quer entrar em cena, ainda bem, homens e mulheres deste programa. Estamos a falar sobre escândalos. Queremos que nos deem a vossa percepção. Podem ser escandalosos, à vontade. 960386272 é esta a linha do WhatsApp da Provaral, a propósito do livro que estamos aqui em destaque. Isto é um escândalo, de Bruno Paixão. Eis o que diz o Fábio Jesus. Boa tarde a todos. Uma pergunta para o convidado. Independentemente da pessoa cumprir a sua pena e ser integrada, claro que tem todo o direito de ser integrada, mas sendo que fez um crime enquanto estava numa função pública, num cargo público, não seria mais prudente essa pessoa ser impedida de voltar a exercer cargos públicos? Adeus, boa tarde. Qual é a tua resposta? A lei já prevê isso e há muitos políticos que depois ficam inibidos do exercício de um cargo público durante X anos. Agora, foi o caso do Isaltino? Foi o caso do Isaltino. Agora nós não vivemos com prisões perpétuas, não é? Nem somos adeptos da pena de morte. Eu também não sou defensor disso. Acho que as pessoas se podem reabilitar sempre cumprindo a sua pena e sujeitando-se às leis do Estado de Direito Democrático. Deixa-me aqui colocar uma outra mensagem do Oliveira. Boa tarde a todos. Olá. O convidado disse que a democracia era ameaçada por fascismo. E eu pergunto, e o comunismo? Ameaça a democracia? Obrigado a todos. Isto é uma oportunidade que eu tenho de dizer aqui alguma coisa sobre o fascismo. Os populismos propagam muito a ideia de que no fascismo é que era bom porque não havia escândalos.
não é? E hoje estamos cobertos de escândalos, portanto vamos voltar atrás, vamos voltar ao tempo do silenciamento, das prisões decretadas por políticos, etc, etc. Mas naquela altura também havia casos, muitos até. Ainda há pouco tempo eu falava com o Pacheco Pereira sobre isso e ele disse-me que tinha vários casos na sua efêmera que atestavam isso. E poucos foram conhecidos. O Balé Rosa é um dos que foi conhecido, mas a questão é que a imprensa tinha uma boca, mas não tinha dentes para morder, porque a censura cortava esses artigos e eles nunca conheciam a luz do dia. Respondendo, todo o tipo de totalitarismo é sempre uma ameaça à democracia. E, portanto, depende do que é o comunismo, se nós vamos considerar uma cultura totalitária ou não, porque isto também depende muito do contexto onde nós estamos, no país onde nós estamos. E, portanto, se é um regime totalitário que exerce uma pseudo-democracia, pois é totalitário, é um risco à democracia. Se é comunista, é um risco à democracia. Se é fascista, é um risco à democracia. Portanto, desde que seja totalitário. Estamos a entrevistar a Bruno Paixão a propósito do livro que agora sai. Como podem os escândalos na política afetar a nossa democracia? Eu saí de uma casa que estava alugada e decidi aceitar o convite de um familiar que me é muito próximo, que é muito querido. Qual a relação entre políticos, mídia e justiça? Não faz sentido fazer qualquer campanha eleitoral ou qualquer debate político em torno daquilo que ocorre na justiça. Quais os escândalos maiores desde o 25 de Abril? Nunca pensei ser o dono disto tudo. Esta quinta-feira será um escândalo não ouvirem a prova oral. Às 19h, na Antena 3. Ora está, convidado de hoje, Bruno Paixão, uma mensagem que nos chega do Pedro Rosa. Onde é que estão as mulheres deste programa? Onde estão? Ora, aí vai Pedro Rosa. Olha, boa tarde para o Oral, boa tarde ao Alvim, boa tarde ao convidado. Olá. Daqui é o Pedro Rosa, de Alcavalos, uma aldeia no coração do Ribatejo. Escândalos na política. Escândalos sexuais, realmente Portugal não tem essa tradição. Mas de resto, o português será sempre o chico esperto, seja ele quem for, seja o pedreiro, o pintor, o dentista, o médico, o professor, o político. E depois as pessoas deixam de confiar nos políticos, confiar na própria política, e depois aparece um iluminado qualquer com uma lábia de vendedor de carros a prometer mundos e fundos e vai arrebanhando, vem de rebanho. Muita gente está decepcionada com tudo. Esta é a minha ideia. Espero que o português, os jovens portugueses comecem a entender mais de política. Aí está, Pedro Rosa a deixar aqui uma mensagem, uma outra da Ana Alves, cá está, as mulheres a entrarem em cena e vai. Uma coisa que me encanita muito é o número de escândalos que envolvem políticos ou militantes do Chega e a forma como isso parece passar por entre os pingos da chuva, parece que não deixa marca, não sei, as pessoas parece que não, aquilo não tem consequências efetivas, não sei, as pessoas não deixam de acreditar neles. Como é que isto se explica? Quanto aos políticos que já têm cadastro, entre aspas, ou não, entre aspas, não sei, eu acho que, em princípio, eu acredito que as pessoas possam mudar, mas eu acredito também que um político que seja conhecido por ter estado envolvido em qualquer coisa de corrupção, que o voltará a fazer no futuro, não é? Quer dizer, acho que é senso comum. Será que não? Beijinhos, bom programa. Ora está, duas boas questões da Ana Alves. Há políticos que façam o que fizerem, só me estou a lembrar agora do Trump, não é? Nada os vai afetar na sua reputação. Claro. Como é que isto se consegue? Claro, porque a política se converteu numa coisa de claques. Mas não foi sempre assim? Foi sempre assim. Mas agora é mais, é isso? Foi sempre assim. Bom, o Chega tem tido, de facto, os holofotes muito virados para si, porque pregou a moralidade, mas depois tem malas roubadas, tem questões de pedofilia, agora ficámos a saber alguém que foi o autor de um incêndio. Vamos sabendo destas coisas. Mas isto também vai entroncar aqui naquilo que o ouvinte anterior,
a Ana disse, e que é muito verdade. Também está muito na nossa Portugalidade. Eu diria que toda a Europa do Sul, de resto, na sua composição sociológica, tem esta matriz. Não são apenas os políticos. Nós somos um país da cunha, do mexer de cordelinhos, do já agora. Muitas vezes não é o político que se vai oferecer. São as pessoas que o interpelam, que vão ter com ele, e as pessoas tentam arranjar a sua vidinha, não é? É o emprego para a filha. Eu voto em si, mas não se esqueça do meu genro, que coitado do rapaz, é tão trabalhador e está agora desempregado, e ele faz o que for preciso e oferece-lhe o porco no espeto. Estás a ver? É muito isto. Porque nós temos uma certa metamorfose da classe política. Ou seja, se nós olharmos para a composição do Parlamento, nós vemos que há uma saída e uma entrada. Está bem que há caras que são mais conhecidas e estão lá há mais tempo e nós vamos vendo essas caras. Porque ainda não há a limitação de mandatos para os cargos não executivos, como é o caso do Parlamento. Mas ainda assim nós vemos que há uma certa rotatividade. E como as pessoas dizem, entram uns, saem outros, viram o disco e tocam ao mesmo. Porque eles fazem todos a mesma coisa. Então, mas espera, como é que, no teu entender, as coisas se poderiam alterar? Isto é uma questão sistémica. Em primeiro lugar, nós temos que acabar com as opacidades. Esta é a grande questão. Explica opacidades. Isto é a grande questão. Olha, temos que acabar com a acumulação de funções, por exemplo, dos deputados que fazem imensas outras coisas. Okay? Temos que aumentar o período de nojo quando um político sai de um exercício executivo como governante, por exemplo, e ingressa numa empresa privada. Normalmente como chairman. Sim, dessa empresa? Sim, e que antes estava a tutelar. É preciso regulamentar o lobbying. A justiça tem de acabar de vez com a tentação de fazer política e também de se fazer aos média. E a justiça faz muito isto. Temos que tornar pública a pegada legislativa. Os média têm que publicar mensalmente a publicidade proveniente das entidades públicas. Enfim, se isto fosse fácil, havia uma única solução. A questão é que isto é muito difícil, é preciso muitas soluções. E se nós adotarmos uma destas medidas por ano ou por legislatura, provavelmente daqui a 500 anos ainda aqui estamos a falar nisto. Por isso é que os jovens não se revêem na democracia e estão a ver que este tal ciberfascismo vai emergindo e eles querem uma solução diferente. Eu não o defendo, como já expliquei, absolutamente. Sou um amante da nossa liberdade. A questão é que nós temos que ser mais criteriosos. Uma pergunta que é uma provocação. A única alternativa à democracia é o fascismo? Não. Claro que não. Eu acho que nós temos de inventar outras coisas. Temos que inventar meritocracias, por exemplo. Temos que inventar a liberdade responsável. Temos que inventar uma justiça que não se meta no papel da política. Okay? E a justiça está sempre a tentar fazer política. Isto é uma coisa que nós vemos a miúdo. E não é assim tão raro. Quando os processos são vazados para as redações, para que as pessoas sejam condenadas primeiro em praça pública, porque depois já não têm mais hipóteses de defesa, podem ser ilibadas em tribunal, falta de provas, ou porque se demonstra que não são de facto culpadas, e nós temos muitos escândalos em que as pessoas não são condenadas, ou até que se demonstra inequivocamente que não havia fundamento, mas entretanto já se esvaziou uma carreira política. Um caso recente que faleceu, o Miguel Macedo de Braga, é um bom caso. Sim, o Miguel Macedo, e tivemos muitos outro Macedo, um Braga de Macedo, que foi Ministro das Finanças de Cavaco Silva, a mesma coisa. António Vitorino com alegadamente um problema de CISA, e veio-se a demonstrar que até tinha feito um pagamento por excesso. Mas deixou de ser ministro de Guterres, era o ministro mais importante. Claro que ele depois acabou por voltar à política pela porta grande, foi comissário europeu. Então, mas espera, porquê que isso acontece? Porque as pessoas preferem
Como dirá isso? Nós julgamos apressadamente. E quando a justiça não funciona porque é demorada, por exemplo, porque a justiça tem o tempo da justiça. E o papel dos média ou das redes sociais é muito diferente, não é? O tempo das redes sociais é de segundos. Esgota a notícia, vê agora esta tragédia com o elevador da Glória. A 1 minuto eram X mortes, mas no minuto seguinte já tínhamos outras notícias a dizer que havia muito mais e com... Portanto, a notícia já não tem que esperar pelo telejornal do dia seguinte ou pela publicação do jornal, do matutino, no dia seguinte. Portanto, ela já não precisa de 24 horas para expirar. Ao fim de alguns segundos, ela já expirou. Portanto, tudo está muito alicerçado nesta velocidade vertiginosa com que o mundo hoje se passa diante dos nossos olhos e as percepções que vai provocando. Portanto, quando eu falava aqui da justiça, que não servindo esta velocidade com que o público anseia, eles procuram outra forma de justiça e já não creem na justiça. Os estudos também o revelam. Claro, há muita coisa que está a ser feita e bem feita. E também não podemos pôr tudo dentro do mesmo saco. Nem todos os políticos são maus, há políticos muito bons, nem todos os protagonistas da justiça são maus, há outros muito bons, mas de facto há casos muito simbólicos. O do Sócrates, por exemplo, que nos faz refletir. Será que isto é mesmo assim? Mas como é que isto aqui aparece? Mas como é que há uma televisão a filmar quando ele acaba de chegar ainda na manga do avião? Ele não está a sair de Portugal, está a entrar. E como é que estão lá a filmá-lo? E muitas outras coisas. Como é que não há demonstração de provas? Não estou a fazer juízos de valor. Não estou a dizer que ele é culpado ou é inocente. Não é isso que me interessa enquanto investigador. O que me interessa é como é que as coisas são abordadas pelos média, pela justiça e mesmo pelo público. E qual é a percepção que elas causam, porque essas percepções são depois as responsáveis pelo descrédito que nós temos nestes pilares que sustentam a democracia, que são os média, é a política e é a justiça. E nós estamos a caminhar a passos largos para a destruição destes pilares. Ouvintes da Prova Oral, o programa está a ser muito bom, mas pode ficar ainda melhor. Há muito que Lisboa não tinha um festival erótico. Mas vai ter. A gente vem aqui e só fala de sexo. Não, isso não é um salão de sexo, isso é um salão erótico. Novos brinquedos, novas práticas, inteligência artificial e novas formas de se relacionar. Sexualidade consciente, tantra e práticas sensoriais. Dia 10 de setembro. Vamos falar do que gostamos muito. Às 19 horas. Na Antena 3. De repente ouvi um porno. Há quanto tempo é que não ouvi uma promo assim? Só aqui na Prova Oral. Olha, os nossos ouvintes estão em brasa. A Tânia Silva Santos quer entrar em cena. Olá, Prova Oral. Olá. Olá, Alvin, olá, convidado Bruno Paixão, olá. Não árbitro Tânia Santos de Azeitão. Estou a adorar o programa, pese embora os jornalistas detestem, não é? Segundo as palavras do convidado, não gostem, não apreciam falar sobre estas coisas e escrever sobre estas coisas, nós adoramos ouvir. E eu estou-me a lembrar de um escândalo sexual que se passou muito recentemente, durante o Covid, na Inglaterra, portanto, no governo britânico. Penso que terá sido um ministro que durante o lockdown, em que não se poderia contactar com ninguém, ele foi apanhado na casa da amante. Muito obrigada. Não soube disto, estou fora. Isto é o quê? Sabes o que é? Sei, mas nós temos imensos na Inglaterra, sabes? A Inglaterra tem mais tradição a esse nível, também tem mais tabloides. Tem, exatamente. Os tabloides querem isso, não é? Exatamente, tem uma imprensa cor-de-rosa, uma empresa, sempre foi muito tabloidista, e muitos políticos caíram por causa de casos sexuais. Houve um muito conhecido, e aliás já até há filmes sobre isso, mas há um caso fantástico, que é o caso Profumo. Uma rapariga começou a seduzir o ministro da Guerra, ministro Profumo, mas ela era, por sua vez, amante de um adido da União Soviética. Bem.
É um caso tremendo. Ele não sabia, envolveu-se com ela, era sua amante e acabou por ter de ser demitido, não é? E passou o resto. Ele não voltou à política, fez um voto de castidade quase e dedicou-se a causas sociais, de solidariedade, de beneficência, etc. Mas o caso Profumo é um caso hilariante. Mas nós temos imensos casos nos Estados Unidos, na Inglaterra, até em Espanha. Nos Estados Unidos o mais conhecido, claramente, o do Bill Clinton. Do Bill Clinton, não é? Tiveste um agora muito... Agora com Trump, mas lá está. Mais uma vez afetou-lhe zero, não é? Afetou-lhe zero. Como atriz porno. Sim, e ao Bill Clinton afetou-lhe? Eu acho que afetou mais. Eu acho que divertiu imenso. Ok. Tu achas que não afetou? Não, acho que não. Okay. Eu acho que estas coisas... Como é que se chamava o investigador? Era o Kenneth Starr? Sim, Starr. Olha, o Alexandre Silva está de volta. Olá. Boa noite, Alvin. Boa noite, Paixão. Não é boa noite, Paixão nesse sentido, mas boa noite ao convidado, claro. Hoje estava acerca deste episódio e das polémicas nos escândalos da política. Hoje estava a ver uma notícia que dizia que foi apanhado em flagrante um candidato do Chega, por uma terra qualquer, agora não me recordo, a fazer fogo, ou seja, a colocar um fogo. Isto tendo em conta que o líder desse grupo político tem as ideias que tem, quer dizer, isso quer dizer muita coisa. As pessoas que eles escolhem não têm sido as melhores, não sei lá, eu acho que nem as melhores nem as piores, é aquilo que é e que se vê, não é? O que é que têm a dizer em relação a isto? Não é? Isto é o quê? Eu sei que daqui a 2 dias já ninguém se lembra, talvez o Ricardo fale disto no Instagram com quem trabalha, porque acho que merece ser falado e acho que as pessoas merecem também entender o que é que está ali. É bem verdade, Alexandre Silva, já há pouco tínhamos justamente já tínhamos apagado esse fogo. Já tínhamos apagado esse fogo. Carlota Olá, Joaquina. Olá, Boral, excelente tema, mesmo muito interessante. Eu já tinha escrito a mensagem, mas aqui vai ela dita em viva voz. Dos últimos 30 anos, salta-me mais. Começou pelo... escândalos com crianças. Primeiro foi o Balé Roso, nos anos 70, ainda no tempo de Salazar, que o convidado já falou. Depois, mais tarde, foi o caso daquele padre que violava as crianças, foi condenado e fugiu para o Brasil. E mais recentemente o caso da Casa Pia. Portanto, isto só os casos mais importantes a nível de crianças, de abuso de crianças. Pois há os políticos que então dão pano para mangas, mas queria deixar aqui estes 3, que são os principais que eu considero a nível de escandaleira sexual e pedofilia e pouca vergonha. Beijos e bom programa. Está a Carlota Joaquina, já vais comentar, mas antes disso, Miguel Fernandes. Boa tarde para o Oral, boa tarde convidado. Uma pergunta. Eu apanhei só agora ao programa, eu ouvi falar em escândalos sexuais, escândalos na política, e aqueles escândalos que normalmente são relacionados com... são criados pela imprensa, ou seja, estamos a falar de que, pronto, nem toda a imprensa é isenta, ou seja, isto não é nenhuma afronta ao convidado, em todo lado há maus profissionais e há bons profissionais, mas quando a imprensa não é isenta e lança escândalos de forma propositada e organizada com outros interesses, de forma a deixar cair primeiros ministros, etc. Não estou a falar de ninguém em particular, atenção, estou só a falar que isto pode acontecer e gostava que o convidado, se tivesse conhecimento algum, pudesse partilhar. À continuação do programa. E vai partilhar se souber, já vai falar. Boa tarde. José Cordeiro. Fala José Cordeiro. Quanto aos escândalos sexuais não serem muito divulgados pelos jornalistas, eles não pegam muito no assunto, eu estou aqui a elaborar uma teoria. Se calhar é porque tem telhas de vidro e depois, enfim, poderá cair-lhes uma pedra em cima se falarem dos outros. Boa tarde, obrigado. É uma tese. Já o Pedro. Boa tarde, Alvin. Boa tarde, convidado. O meu nome é Pedro, sou de Amarante. Olá. Eu acho que o que faz falta é a informação. Eu acho que as pessoas não têm
a informação porque não querem. Basta verem as notícias todos os dias, e ao ver as notícias todos os dias, eu acho que é inexplicável o facto de que alguns grupos partidários continuem a aumentar. É completamente absurdo. Parece que as pessoas não querem ver. Eu acho que a informação que obtêm é de outras fontes e acho que bastava ver as notícias. Muito obrigado. Olha, a quem é que queres responder? Antes disso, como é que era aquela frase da Simone Beauvoir? De Beauvoir, o mais escandaloso dos escândalos é que não nos escandalizemos com eles. Repara, ela já escreveu isso há umas valentes décadas e mantém-se agora mais atual do que nunca. É. Olha, então, para dar aqui algumas respostas muito breves, porque elas têm que ser mais sintéticas, então, dos escândalos sexuais, há 2 escândalos, portanto, o do padre Frederico, na Madeira, que fugiu depois para o Brasil. Ele não é um político, portanto, não entra nesta seriação dos escândalos políticos. Todavia, os outros que foram referidos, que era o Balé Rose, com esta menção, que era o caso Casa Pia, estão aqui contados no meu livro. Isto é um escândalo. E, portanto, quem quiser pode ir ali relembrar histórias dos últimos 50 anos, todas de escândalos políticos. Já agora deixem-me só dizer que este livro traz de volta alguns dos maiores escândalos. Alguns deles eu nem sequer sei o que é que foram. E que já nem me lembrava. Por exemplo, não me lembrava que Cavaco Silva esteve envolvido num escândalo com as obras de sua casa. Lembro que ele tinha uma marquise. Será que tinha a ver com essa marquise? Era, exatamente. Que o Independente... Sim, o Independente andava... A altura do Independente talvez tenha sido um dos períodos onde havia mais escândalos políticos, porque o Independente andava claramente também em perseguição disso. Sempre. Todas as capas eram um escândalo político. Todas as capas eram um escândalo político. O Independente então adorava o Cavaco. Portanto, o Cavaco teve muitas capas, não é? Nessa altura. Ele e vários ministros dos seus governos. Já agora, estou aqui a ver a Cisa de Morteira Nabo, o Indesp. O que é o Indesp? O Indesp era o Instituto do Desporto. E houve aí um caso que, nesse mesmo tempo do cavaquismo, houve um caso muito forte. Foi mais um prego. Estou aqui a ver um enriquecimento de Duarte Lima, não é? Sim. Aliás, o Duarte Lima é talvez o político, a par do José Sócrates, que mais casos tem na nossa democracia. São muitos casos. Mas desapareceu porque saiu de cena, deixou de estar. Completamente de cena. Sim, e é muito mais fácil continuar a fazer notícias sobre alguém que está ainda na ribalta política, não é? Do que em alguém que já tombou. Ok, mas o Sócrates ainda está na ribalta política? Claro que está. Ele faz política todos os dias nestas sessões de julgamento. Está-se a defender. Sim, claro. Está-se a defender. Está-se a defender com tudo. O Sócrates é bastante habilidoso. Tive a ocasião de o entrevistar uma vez em sua casa. E eu? Também em sua casa, foi? Não, em sua casa, no 5 para a meia-noite. Eu sei. Enquanto Primeiro-Ministro. Ele falou do amor. Do amor, não e não é? só, atenção. Do amor. Sim. E eu recordo-me disso, até disse, o amor é fogo e arte. Sim. Eu recordo-me disso. Mas entrevistei e percebi que ele estava a fazer a sua defesa. Bom, é claro que nós já o julgamos, nós já o condenamos. Ele já está condenado. Publicamente, só que já está condenado. Está. Ele sabe que publicamente foi condenado. E houve, claro, interesse em condená-lo desta maneira, porque as notícias iam saindo a conta-gotas num processo que devia estar para proteger todos os intervenientes, quer a justiça, quer os arguidos, devia estar em segredo de justiça. E nunca esteve em segredo de justiça. Toda a gente violou o segredo de justiça. E o segredo de justiça é um verbo de encher. Ele foi sendo condenado todos os dias por isto. Como é que se viola o segredo de justiça? Como é que a informação sai do Ministério da Justiça? É muito fácil violar o segredo de justiça, porque as fontes de onde pode sair são diversas. Tanto pode ser o Ministério Público, como a Polícia Judiciária, como o porteiro, como o advogado da acusação ou defesa. Bom, toda a gente pode violar o segredo de justiça, mas há um juiz que, muito meu amigo, enfim, já não é vivo, mas que me contava uma vez, porque ele tinha sido diretor da Polícia Judiciária. Então, contou-me
que quando me vêm os processos para eu validar, eu sei que amanhã vai sair num jornal nacional. Raramente acontece ser sobre o caso. São alguns fediveres que ajudam a complementar o voyeurismo que vai todos os dias nas páginas de jornais. Porque sempre que ele lá vem, eu tenho que o validar. Então aquilo teve que ser transcrito por alguém, teve que ser gravado, passou por uma série de mãos até chegar até mim. E por isso, quando ele chega a mim, eu já sei para que é. Então depois digo, isto não interessa para nada. Bom, já interessou, porque já passou por muitas mãos, aquilo vai sair no dia a seguir. É muito fácil. E a fonte dos jornalistas são assim. Olha, adorei entrevistar-te. Deixem-me só referir a todos que acabamos de entrevistar Bruno Paixão, a propósito de um livro que agora sai, interessantíssimo, com um resumo dos maiores escândalos que aconteceram em Portugal. Chama-se justamente Isto é um Escândalo. Obrigado e espero que não te envolvas recentemente, não é? E tu também não. Eu também espero que não. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.